Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, certo? Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa, teremos nossa aula de número 8. Então, vamos lá, galerinha do 7º ano. Vamos começar fazendo a correção da atividade da aula 7. A primeira questão dizia, marque a opção que completa corretamente a frase. Então, seria a alternativa D, a alternativa correta, certo? Ficaria da seguinte forma. Já faz anos, havia neste local árvores e flores. Hoje só existem ervas daninhas. Então, alternativa D. Segunda questão. Identifique e corrija o erro de concordância da propaganda a seguir. O comércio ACDL leva você ao Hopi Hari no Dia das Crianças. Compre nas lojas participantes e concorra. Então, aí havia um erro de concordância. Então, ficaria da seguinte forma. Ficou, né? A forma correta. O comércio ACDL levam você ao Hopi Hari no Dia das Crianças. Ok? Terceiro, complete a frase com a opção correta. Então, eu tinha aí entre parênteses duas opções. Então, vocês iriam ver como ficaria a concordância correta em qual dessas duas opções. Letra A, havia muitas pessoas na fila do banco. Letra B, agora são 7 horas. Letra C, hoje são 20 de julho de 2014. Letra D, hoje é dia 10 de agosto de 2014. E letra E, grande parte dos alunos foi ou foram a favor da greve dos professores. Dessa letra E, aí eu poderia usar uma das duas opções. Ou foi ou foram, as duas estariam corretas, ok, pessoal? Quarta questão. Leia a tirinha e assinale a alternativa que completa corretamente fazendo a concordância. Então, seria aí a letra C. Vocês aqui na roça sabem qual é a previsão do tempo? Sabemos sim. Então, a letra C seriam os verbos que completariam corretamente essa tirinha aí na fala dos personagens. Quinta questão. Leia o texto a seguir e responda. O cara está jantando e a comida é tão ruim que ele não aguenta. Por favor, garçom, eu não consigo engolir esta comida. Chama o gerente. Aí ele diz, não adianta, ele também não vai conseguir. O que torna o texto engraçado é o fato de letra C era a alternativa correta. Garçom entender que era para o gerente comer a comida. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, certo, pessoal? Que é intencionalidade discursiva, discurso parcial e imparcial, recursos linguísticos e multissemióticos. Quando falamos em discurso, né? Às vezes é uma palavra que a gente pensa que é tão longe de nós, porém nós discursamos a todo tempo, né? Quando há comunicação, né? Nós discursamos a comunicação. E ao discursarmos, né, ao expressarmos um discurso, nós falamos com uma certa intencionalidade, certo? Se, por exemplo, um garoto está afim de uma menina, né? Então, ele vai trazer um discurso bonito, né, para tentar conquistar aquela garota. Então, vai ter uma intenção por trás desse discurso, né? Ele vai trazer uma intencionalidade discursiva. A intencionalidade discursiva é a verdadeira intenção que existe por trás de alguma mensagem ou informação. Então, é basicamente o que eu falei, certo? Quando há uma intenção na fala, certo? Na comunicação, naquela mensagem que foi transmitida. É comum nos depararmos com textos ou informações que diz uma coisa, mas na verdade o seu objetivo é dizer outra coisa, referente à intenção do autor. Então, a gente é comum ver esses casos aí, certo? De dizer uma coisa, mas na verdade o objetivo era dizer outra, certo? A intenção do autor era dizer outra coisa, certo? Que são as chamadas informações implícitas e explícitas, certo? Essa intencionalidade aí discursiva, ela pode ficar de forma implícita, certo? Quando ela vai ficar um pouquinho mais escondida, ou explícita quando ela vai ficar bem clara dentro de um contexto.
Sempre que escrevemos um texto, queremos passar uma informação ou defender um ponto de vista. Esse tipo de atitude nós chamamos de intencionalidade discursiva, né? Então, se eu escrevo uma carta para alguém pedindo algo ou convidando para algum lugar, né? Eu escrevi com uma determinada intenção, né? Eu quero que aquela pessoa ela faça realmente, né, ao que eu estou pedindo, né? Então, eu escrevo com uma determinada intenção para que aquilo aconteça. Ou seja, é a intenção que está explícita ou implícita no texto, na mensagem ou na informação que é divulgada. Como eu falei, eu posso ter essa intenção aí dentro do meu texto, de forma explícita, bem clara, ou de forma implícita. Aí eu vou ter aí a parcialidade e a imparcialidade no discurso, certo? Aí eu coloquei aí a definição de parcialidade e imparcial. Qualidade de quem toma partido ao julgar a favor ou contra, tendo em conta sua preferência, sem se importar com a justiça ou com a verdade. Característica de quem é parcial, que se desenvolve ou existe em partes. Isso aí é o parcial. O imparcial, que julga justamente, desprovido de parcialidade, sem preferência, que vai agir sem favorecer alguém em detrimento de outra pessoa. Esses casos aí de discursos parciais e imparciais é bem comum nós vemos em questões judiciais, certo? Na questão da justiça, né? Os advogados, juízes, enfim. Então, é bastante comum essa questão aí da parcialidade e da imparcialidade, certo? A parcialidade quando eu exponho meu ponto de vista e a imparcialidade não, quando eu não exponho, né? Quando eu não vou favorecer ninguém. A intencionalidade discursiva na publicidade, certo? Na publicidade é bem comum essa questão da intencionalidade discursiva. Por quê, professora? Porque quando eu coloco uma propaganda, certo? Eu tenho a intenção de quê? De chamar a atenção do leitor, né? De passar uma informação para que ele se atente àquilo, né? Para que ele participe, né? De acordo com o que for a propaganda. Aí eu tenho esse caso aí, né? Doe sangue. Eu tenho essa campanha comunitária aí. Qual foi a intenção, a intencionalidade discursiva de uma campanha comunitária como essa? Foi estimular as pessoas a doarem sangue, né? Então, eu faço uma propaganda, algum texto de publicidade com a intenção, né, de estimular, de chamar a atenção do leitor, de fazer com que ele realmente se engaje naquela causa, que nesse caso aí é a questão da doação do sangue. Aí eu tenho aí a intencionalidade discursiva nessa imagem aí, bem presente. Quando nós passamos em frente a uma loja, né, que tá lá essa vitrine lá bem bonita, né, com roupas maravilhosas e escrito dessa forma: a loja toda, últimas peças disponíveis, liquidação por tempo limitado, até 50% de desconto. Então, isso aí, né, ele fez com a intenção, né, a intenção de convencer o leitor, né, convencer a pessoa que está passando ali, ao cliente da loja, né, a pessoa que está lendo essa mensagem, a participar, entrar na loja, comprar, né, devido ao desconto arrasador, né? Eu tenho aí um desconto de 50%, né? Então, é um desconto muito bom. Então, ele fez essa vitrine aí toda caprichada, com esse 50% aí bem grande, com a intenção, né? Não foi à toa que ele fez. Foi a intenção de convencer, né, o cliente a entrar na loja, né, para comprar realmente. Então, é bem presente aí essa intencionalidade discursiva na questão da publicidade, na questão da propaganda, certo? Às vezes é comum nos depararmos com um determinado texto ou informação que diz uma coisa, porém lá no fundo seu objetivo é dizer outra. A verdadeira mensagem é a intencionalidade discursiva de seu autor. É por isso que é muito comum encontrar questões que perguntam a respeito da intencionalidade discursiva de um determinado texto. Essa é a natureza da interpretação de texto. Então, é bem comum quando nós pegamos
interpretação textual, né? Uma das questões é lá, qual a intenção desse texto, né? Então, quando eu digo qual a intenção desse texto, eu estou sim me referindo à intencionalidade discursiva, que não é nenhum bicho de sete cabeças. Isso é bastante explorado no universo publicitário, como acabei de falar para vocês. É bem comum em questões de publicidade. Às vezes as propagandas aparentemente transmitem uma mensagem, mas lá no fundo estão dizendo outra coisa. A propaganda é a arte de se vender ideias e não propriamente produtos. Quando a gente viu lá no textinho que tinha lá 50%, não tinha lá escrito entre e compre de todo jeito obrigando. Não, mas quando coloca uma mensagem daquela, né? Já de cara as pessoas que passam já chamam a atenção a questão do desconto e já leva a pessoa sim a entrar e a comprar, né? Somos levados a comprar a ideia de que o verão combina com mulheres bonitas e com cerveja, de que Natal combina com a magia e Coca-Cola, de que preço baixo é qualquer coisa, 99, de que o remédio contra a gripe deixa as pessoas tão felizes a ponto de saírem cantando por aí. Então, é bem comum nós vermos essas questões aí em publicidade, né, onde ele tem essa intenção realmente de chamar a atenção das pessoas, fazer com que as pessoas elas comprem. Os vendedores, eles são treinados para vender e, para tanto, eles sabem perfeitamente explorar o campo da comunicação e da linguagem, né? Então, os vendedores, eles não estão simplesmente ali, né? Eles têm toda uma tática, eles sabem convencer. Quando eles passam uma informação para o cliente, né? Quando eles discursam, né? Eles têm uma intenção discursiva para convencer realmente aquele cliente a comprar o seu produto. Já os compradores, que somos nós, não somos treinados para comprar e às vezes nem percebemos que a maior parte da interpretação de texto ocorre fora da sala de aula. Aí eu tenho um textinho aí. Mãe só tem uma. A professora passou uma lição de casa. Fazer uma redação sobre o tema. Mãe só tem uma. No dia seguinte, cada aluno leu sua redação, todos dizendo mais ou menos as mesmas coisas. A mãe nos amamenta, é carinhosa conosco, é a rosa mais linda de nosso jardim, etc, etc, etc. Portanto, mãe só tem uma. Aí chegou a vez de Juquinha ler sua redação. Domingo foi visita lá em casa. As visitas ficavam na sala. Elas foram ficando com sede e minha mãe pediu para mim ir buscar Coca-Cola na cozinha. Eu abri a geladeira e vi que só tinha uma Coca-Cola. Então gritei para minha mãe: Mãe, só tem uma. Vejam aí, observem bem direitinho a questão. Eu tive aí uma ambiguidade aí, num duplo sentido nesse texto. A professora, quando ela pediu a redação, ela não pediu com esse sentido que Juquinha, com essa forma que Juquinha interpretou, né? Talvez estava ali no período do mês das mães, né? E ela pediu essa redação para falar sobre a mãe, né? A mãe só tem uma, mãe é única, né? Mas aí ela interpretou de uma forma bem diferente, né? Na situação do texto em questão, percebe a intenção de permitir duas possibilidades de sentido na frase. Então, talvez a professora não foi essa a intenção dela, porém houve essa questão aí, essa intenção, essa permissão aí de ter duas possibilidades de sentido nessa frase. Mãe só tem uma. Que mãe é tão especial e única para a vida do filho, né? Que foi a interpretação, a intenção da professora e a interpretação que ele teve, que foi informar a mãe que só havia uma Coca-Cola na geladeira. Então, teve aí toda uma intenção por volta da redação que a professora pediu, porém, teve a intenção que ela pediu, né? Porém, a interpretação foi de forma correta. Então, a gente vê que aí o discurso ele não foi bem interpretado. Teve duas possibilidades aí de interpretação. A imparcialidade no texto jornalístico, né?
Nesse meio aí jornalístico, uma das características do texto jornalístico é a imparcialidade, né? Onde deve-se evitar expressões que denunciam a opinião de quem escreve a notícia, para que o leitor ele possa fazer seu próprio juízo de valor sobre aquilo que está expresso no jornal. Então, o jornalista, ao escrever uma notícia, ele deve ser imparcial, não expor sua opinião, deixando assim o leitor, sim, expor sua opinião, certo? Porém, em alguns casos, né, nós percebemos que há aí de forma implícita, mas acontece de ter uma parcialidade, né, onde ele acaba colocando um pouco da sua opinião. Aí tem aí um exemplo, certo, de uma notícia, onde traz a questão da imparcialidade. O dia em que o peixe saiu de graça, uma operação do IBAMA para combater a pesca ilegal na divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores, durante o período em que os peixes se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para instituições de caridade. Então, observem aí que ele trouxe realmente informações, né, concretas, verídicas. Claro que se trata de um texto jornalístico e não expôs sua opinião, né, trazendo a imparcialidade ao texto jornalístico. Falha na comunicação gera humor, né? Quando há aí a falha na intenção comunicativa, na intenção discursiva. Memórias do homem que destruiu o mundo, vivendo e aprendendo. Aprendi na escola que as abelhas fazem o mel. Olá, dona abelha, vim buscar mel. Toque, toque, toque. E aí a gente vê ele sendo socorrido pela ambulância, né? Então, observem aí, ele aprendeu na escola que as abelhas fazem mel, né? Porém, ele não entendeu que os riscos que ele poderia correr se ele realmente fosse lá extrair o mel, né? Então, teve uma falha aí na comunicação, que nesse caso aí na tirinha gerou o humor. Porém, se fosse na vida real, não seria nada engraçado, né, pessoal? Então, pessoal, essa foi mais uma aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Bons estudos, né? Sei que hoje vocês terão avaliação de língua portuguesa, então foco nos estudos, certo? Para que todos tenham uma excelente nota, tenho certeza disso. Todo esforço tem a sua recompensa. Então, tchau e até a próxima aula.